Se a gente fosse tomar um café juntas, quais perguntas você me faria? Eu sou a Suzana Lócio da Planejar Decoração e essa foi uma perguntinha que eu fiz num questionário que rolou lá pelo Instagram. E as respostas que vieram foram muito legais, que eu resolvi fazer uma live respondendo essas perguntas que chegaram para mim. E nesse vídeo de hoje eu vou mostrar essa live que rolou lá pelo Instagram, comigo respondendo todas essas perguntas que surgiram. E para quem quer começar a decorar, quer abrir sua empresa de decoração, não sabe por onde começar ou qual que é o melhor caminho para começar, a gente está falando muito sobre isso nessas respostas que eu dei para as perguntas que vieram. E também para quem quer entender um pouquinho mais do que é o planejamento virtual, o que é esse outro serviço que você pode oferecer dentro do mercado de festas que não só a mesa decorada. Então esse vídeo está imperdível para quem quer começar a decorar, quem quer abrir a sua empresa, quem não sabe por onde começar, o que deve fazer primeiro, o que não deve fazer, qual a melhor estratégia para iniciar e também como oferecer um serviço diferenciado nesse mercado que está tão concorrido e com tanto leilão de preço que está todo mundo falando. Então essa live realmente está muito legal, foram perguntas muito legais feitas pelas minhas seguidoras, então se você não viu lá no Instagram, não acompanhou essa live na íntegra, coloca aqui o vídeo a seguir para você ver tudo que foi falado por lá. Então vamos lá, primeira é da Gisele, ela me perguntou assim: como faço para criar um portfólio bem bacana e todas possíveis sobre criação de projetos no Inkscape? Essa todas possíveis sobre projetos vai ficar mais difícil responder. Mas como faço para criar um portfólio bem bacana? Eu acho que para você criar um portfólio bem bacana, ele precisa ter a sua cara. E para ele ter a sua cara, a sua identidade, você tem que ter um processo criativo. Então a primeira coisa para você desenvolver um portfólio é você pensar antes do portfólio, é você pensar a tua identidade visual, qual que é o conceito de festa que você quer fazer, qual que é o teu estilo, você conseguir definir tudo isso, ter um processo criativo, sempre seguir, quando você vai construir uma festa, você seguir esse processo criativo para que você tenha as festas que sejam muito bacanas, porque vamos combinar que assim, uma festa muito bacana, ela é muito subjetiva, porque o que é bacana para você pode não ser bacana para mim, pode não ser bacana para sua cliente. Então, para mim, uma festa bacana é aquela em que você olha aquela festa, você identifica que é daquela decoradora, você identifica a tua carinha naquela festa e que vai estar alinhado daí também com o teu tipo de cliente, aquele tipo de cliente que está procurando você, né, que está querendo você para decorar a festa dela, tá? Então, para mim, para ter um portfólio bacana, tem um processo criativo, desenvolva um processo criativo. E eu tenho, inclusive, um vídeo lá no YouTube que eu mostro o meu processo criativo, para vocês poderem se inspirar, para vocês poderem tirar como base, né? Enfim, para vocês criarem o de vocês, tá bom? Segunda perguntinha, Ana Cláudia. Primeiro, como apresentar ao cliente o que ele imagina para a sua festa com clareza e propriedade. Para mim, a apresentação de uma proposta, né, a apresentação de uma proposta, ela é feita com o planejamento virtual, com a ideia da festa através do projeto da festa. E por que ele te dá muita clareza, inclusive muita propriedade, como ela falou, né? Porque a partir do momento que você tem uma imagem visual da tua festa, a cliente ela vai conseguir entender o que você está querendo demonstrar. A partir do momento que todos os móveis estão proporcionais, estão nas cores que você vai colocar de fato, enfim, tá tudo proporcional, tá tudo ali que você tá propondo para ela, tá naquela imagem visual, você vai ter muita clareza daquilo que você tá querendo apresentar para ela. E também você tem muita propriedade para falar que aquela é a melhor proposta que você poderia oferecer para ela. Porque com o projeto, você pode testar cores, você pode testar localização de móvel, você pode testar artes para painel, você pode fazer vários testes. Então você vai ter muito mais propriedade para chegar para ela e falar assim, olha, essa daqui é de fato a melhor proposta para tua festa, porque eu já testei outras cores, já testei outros jeitos de fazer e essa daqui foi a melhor. Essa daqui com certeza dentro de tudo aquilo que você me pediu, o meu estilo, o meu processo criativo, essa é a melhor proposta para sua festa. Então isso vai te dar uma propriedade também para você ter segurança, até para que a cliente entenda que você está fazendo todo um estudo para entregar para ela, que você não está assim, eu acho que vai ficar legal, eu acho que vai ficar bom, será que a gente põe aquilo, será que não põe? Não, olha, a gente vai por isso, por essa e por essa razão, porque eu já testei de outro jeito e não deu certo, porque eu já testei outra posição e não deu certo,
essa daqui foi a melhor, então você tem muita propriedade na conversa com a cliente. Você vai muito mais segura para conversar com ela, tá? Então, como apresentar ao cliente o que ele imagina para a festa com clareza e propriedade, daí você usa o projeto da festa, beleza? Deixa eu ver aqui a próxima, da Ana Paula. Como transformar todos os desejos da mãe numa festa e deixá-la harmoniosa, com tudo combinando e linda? Então, assim, primeiro, como transformar todos os desejos da mãe numa festa é você saber fazer um briefing muito bem feito. Eu até converso isso com as meninas que estão no curso, que é sobre a qualidade do briefing. A gente muitas vezes passa um pouco batido por essa etapa. A gente já vai assim fazendo e às vezes no meio da conversa pedindo informação para a mãe, complementando aquele briefing. E eu fazia isso no início da Dona Capricho Festas, né? Quando eu oferecia a mesa decorada. E eu via que quando eu não fazia um briefing muito bem feito, mas muito bem feito no início, eu acabava, no meio do processo, tendo que ficar solicitando mais informação da mãe, porque eu vi que eu não tinha feito o meu trabalho inicial lá no começo bem feito. Eu preciso entender o que aquela mãe quer naquela festa. Eu preciso fazer um briefing muito bem feito. E tem uma vez que eu já contei essa história em algum vídeo do YouTube, só que eu não vou lembrar qual é. Que foi uma festa, pela Dona Capricho Festas ainda, em que a mãe era do Bosque, e a mãe, ela me veio assim com uma ideia muito pronta da festa. Ela me veio com várias imagens do Pinterest e ela trouxe assim, sabe aquele bosque que é marronzão, laranjão, verdão, assim, cores bem fortes. E ela me veio, não é isso aqui mais ou menos que eu quero, me trouxe várias imagens do bosque. E eu comecei, teve uma pessoa do marketing que ela falou assim, considere o seu cliente como uma criança de 5 anos. O que isso quer dizer? Que nem sempre ele vai conseguir expressar exatamente aquilo que ele quer. Então, a gente precisa conseguir olhar um pouco mais além. Que nem o nosso filho de 5 anos, né? Então, por exemplo, às vezes ele chora, não é porque ele tá triste, às vezes é cansaço. Tem algumas coisas por trás daquele choro que vão me dizer o real motivo daquele choro. E na cliente é a mesma coisa. Às vezes ela traz algumas informações que ela diz, eu quero isso, mas na verdade não é bem aquilo que ela quer. E é muito sutil isso, é difícil a gente pegar isso. E um exemplo é dessa cliente, que ela veio com essas imagens prontas do Pinterest, falando, esse aqui, né, esse estilo que eu gosto, usando muito aquele muro inglês, né, um painel de muro inglês, uma decoração de uma certa forma carregada, assim, bem carregada. E era engraçado porque o meu estilo não era esse, né, eu nunca tive meu estilo é mais minimalista. Ela, enfim, já conhecia o meu trabalho, gostava do meu trabalho, e ao mesmo tempo estava me pedindo uma coisa que estava bem fora daquilo. E ao mesmo tempo, algumas coisas ela me indicava. Ela, por exemplo, já tinha feito, antes de me contratar, o bloquinho de lembrancinha da festa. E quando ela chegou com aquele bloquinho, o bloquinho era candy color. E tinha os bonequinhos, todos os bonequinhos que ela estava me mostrando nas fotos de inspiração do Pinterest, eram aqueles bonecos bem fortes também, cores fortes. E o que estava no bloquinho era candy color, era aquarelado também. Tem alguma coisa que não estava tendo. E daí eu fui fazendo mais perguntas. Eu fui instigando, até um ponto que eu falei assim, olha, eu quero te apresentar uma outra proposta. Ele vai ser um pouquinho diferente dessas que você está me mostrando, mas eu acho que você vai gostar com base nisso, nessas respostas e nessa subjetividade que estava atrás da nossa conversa. E eu fui para um bosque bem minimalista, usando todos os bichinhos aquarelados, com candy color, com nude, um verdinho mais claro sendo a base, tinha um verde um pouquinho mais escuro fazendo contraste, e no final ela deu um feedback que eu achei muito legal, que ela falou assim, eu não teria feito melhor. E pra mim esse foi o melhor feedback que eu poderia ter tido, porque ela me mostrou exatamente qual que é o nosso papel como decoradora. É a gente conseguir mostrar pra mãe uma opção que nem ela teria pensado, e que nem ela entendia que ela queria dentro daquela pesquisa, porque aquilo que eu queria não existia, digamos assim, né? Eu coloquei ali a minha identidade, eu coloquei ali a minha forma de ver festas. Então, quando eu consigo apresentar para ela uma coisa que nem ela teria feito melhor, quer dizer que eu consegui chegar naquele resultado, né? Naquilo que nem ela conseguia expressar em palavras, como uma criança, né? De 5 anos. Então, eu acho que você vai conseguir transformar todos os desejos da mãe numa festa e deixá-la harmoniosa, tudo combinando e linda, quando você conseguir fazer esse briefing muito bem feito e conseguir pegar a parte subjetiva da conversa. E para isso precisa, sim, gastar um pouco mais de tempo nesse primeiro contato com a mãe, nesse primeiro momento em que você vai conversar com ela e vai tentar entender o que ela quer da festa, o tema, enfim, tudo mais.
A gente às vezes passa batido por isso e isso é um erro bem grande de se fazer, tá? Então ali ela tá me perguntando algumas coisas sobre o projeto virtual, que daí fica mais difícil explicar aqui, porque enfim, né, não tem como mostrar aqui dentro do meu computador, mas ela também perguntou como buscar maior inspiração para poder fazer uma decoração diferenciada. E uma das coisas que eu falo muito para as minhas alunas é: você não procura inspiração de festa em outras festas, gente. Você não procura inspiração de festa em outras festas. Você vai procurar em outros lugares, tá? Eu postei acho que no feed do Instagram, aquele mood board que eu fiz para aquela festa do tema Quitandinha, que entrou lá no curso também, tá? Como que eu fiz, enfim. E você vai ver que lá não tem nada de decoração de outras festas. Tem decoração de quarto, tem uma pintura de uma criança que me deu inspiração para fazer aquela parte como se fosse pinceladas de tinta para fazer aquele tema. Então você não busca inspiração de festa em outras festas, porque senão vão sair festas todas umas iguais à outra. E se você for buscar, eu sempre falo assim, se você vai buscar a inspiração de uma festa, em outra festa você vai anotar o que não fazer. Então, por exemplo, bailarina sempre usa tutu. Então, eu não vou usar tutu. Tem algum tema que sempre usa isso, então eu vou tentar não usar isso. Porque é assim que você vai conseguir diferenciar. Mas se você vai assim, não, vou pegar esse pedacinho dessa festa, né, que eu vi e gostei, vou pegar esse outro pedacinho dessa outra festa que eu gostei desse tema. Vai virar um patchwork, né? Vai virar um quebra-cabeça, mas de coisas que já existem. Então, o resultado final não vai ficar tão diferenciado das outras festas. A única maneira de você conseguir sair dessa linha, né? De você pegar pedacinhos e teu trabalho virar um patchwork de outros trabalhos, é você começar a buscar inspiração em outros lugares. Onde que eu gosto muito de buscar inspiração? Vitrine de loja de joia. São joias, tá? As vitrines das lojas de joias são joias para nossa pesquisa. Tem muita coisa legal que sai de vitrine de loja de joia. Não sei por que loja de joia elas têm um toque especial. E elas, se vocês perceberem, elas estão usando muita papelaria. Muita papelaria. Então, teve teve uma festa do Natal, que tá no meu feed também, que eu fiz o projeto. Todo o moodboard dessa festa foi em vitrines de loja. Todo o moodboard, tá? Todas as inspirações que eu peguei foi em vitrine de loja. Design de interiores, enfim, super rico. Mostrei no moodboard ali da Quitandinha também várias formas que eu tiro a ideia, né, do design de interiores para colocar na festa. Moda você pode tirar. Gente, desenhos aleatórios eu postei no canal do Telegram, inclusive. Quem não faz parte do canal do Telegram, eu posto algumas mensagens exclusivas por lá, alguns conteúdos exclusivos. E eu postei ontem, eu acho que foi, ou antes de ontem, que é um livro que você escreve o livro, enfim, eu comento lá dentro do canal um pouquinho sobre aquilo, e aquilo já me deu uma baita inspiração para uma festa, já me veio várias coisas que poderiam ser feitas em festa com base em um livro. Então, assim, as inspirações elas estão em todos os lugares. A gente só precisa começar a prestar mais atenção nas coisas e não só ficar. Chegou para mim uma festa tal, daí eu vou lá no Google, né? Decoração, festa X. Você nunca vai sair do mesmo, tá? Então vá em outras fontes, beba de outra água, porque senão você nunca vai se diferenciar. Você sempre vai ser um patchwork daquilo que já foi feito. Acho que porque joia gera muito desejo de aquisição. E é isso que precisamos gerar para as mães. Com certeza, com certeza. E ele gera uma experiência na vitrine, né? Eles colocam a joia dentro de um cenário, dentro de um contexto, né? E isso é muito legal. Mãe, me conte sua história. O nome do livro. Amei. O nome do livro... Gente, você tá lá no canal do Telegram, Maria Cristiane? Eu não consigo ver porque tá aqui no meu celular, mas ele é um livro que eu falei que ele desconstrói a ideia de um livro. Porque os livros, o que é um livro, né? Você comprar alguma coisa na papelaria, na livraria, você comprar um livro é você comprar uma história. Você quer ver você quer ler uma história, seja ficção, seja um documentário, seja uma biografia. E esse livro não. Ele é um livro para você escrever. Ele é um livro que vai gerar... o nome, eu não lembro assim, Mãe, me conte a sua história, é o nome do livro, um negócio assim, em que ele te traz perguntas e que você tem que preencher com a sua história.
Então, quem escreve o livro é quem está comprando o livro. Pensa, está desconstruindo completamente a ideia do que é um livro. É você comprar alguma coisa para ler, para se informar, para estudar, enfim, para se entreter. E ao contrário, a autora do livro está fazendo com que você escreva o livro. Ela só está te dando um direcionamento. E são mais de 4 milhões de cópias vendidas desse livro. E por que ele consegue fazer isso? Por que ele consegue desconstruir a ideia do que é um livro, fazer com que você tenha o trabalho de escrever o livro? Porque ele está te oferecendo uma experiência. E é uma experiência muito forte, uma experiência de você deixar uma herança, você deixar uma memória da sua família para o seu filho, para o seu neto, enfim. E eu falo que a gente precisa começar a desconstruir a ideia da festa. Então eu tô falando tudo isso lá no canal do Telegram. Então dá uma olhadinha lá, Maria, dá uma olhadinha no canal do Telegram, você vai ver, tem a foto da capa desse livro e tem também os meus comentários sobre isso, tá? Vamos lá. Andréia Cruz Ribas me perguntou assim: por que começou nesse ramo? O que você está achando do mercado? Que conselho daria? Várias perguntas numa só. Então, primeiro assim, por que eu comecei nesse ramo? E a Maria tá me perguntando também a minha história, né? Mãe, me conte sua história. Gente, a minha história tem vários altos e baixos, tanto pessoais quanto profissionais. E eu fiz um vídeo lá no canal do YouTube que o nome do vídeo é Minha História. Então, são 30 minutos que você vai me conhecer de cabo a rabo, no que eu me formei, o que eu já fiz, quais perrengues eu já passei profissionais e pessoais. E lá tem a minha história completinha pra vocês. E é mais de meia hora de vídeo, eu acho. Então, se vocês quiserem saber a minha história, tá lá. E também tá falando por que eu comecei nesse ramo. Eu não fui aquela mãe que no primeiro filho se apaixonou por decoração. Pelo contrário, foi uma mãe que contratou uma decoradora há 6 anos atrás quase 7 anos atrás pro aniversário do meu primeiro filho. E lá eu conto por que eu contratei, por que o bichinho da decoração não me picou nesse meu primeiro filho, ele foi me picar depois que eu passei alguns perrengues pessoais, tive que sair do mercado de trabalho, enfim. Então, eu conto um pouquinho de toda a minha história nesse vídeo, tá? Então, vendo esse vídeo, vocês vão ter a minha história de cabo a rabo. O que eu tô achando do mercado? Eu tô achando que o mercado, ele tá muito, 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 muito prostituído. As mães, elas hoje já têm um poder de informação muito grande para que elas consigam, até certo ponto, fazer a festa delas sozinhas. E eu vi que a mãe, ela já chegou num ponto em que ela muitas vezes vem procurar a gente para que a gente seja uma reprodutora. Eu falo isso também para as meninas do curso. Você tem que se identificar se você é uma decoradora ou se você é uma reprodutora. O que é uma reprodutora? É aquilo quando a mãe chega para você, te mostra uma foto e fala assim, eu quero isso daqui, ó. Eu quero esse balão, eu quero esse painel, eu quero isso aqui, eu quero que você reproduza isso aqui, você vira uma reprodutora. Ela não quer te pagar pelo seu processo criativo, ela quer te pagar para que você, com o seu conhecimento de festas, consiga montar aquilo que ela já definiu que ela quer, certo? Você não tem que entrar com um processo criativo, você tem que entrar como uma reprodutora daquela festa que ela já criou na cabeça dela. Eu considero que quando você se diz uma decoradora, é quando a mãe vem com ideias para você e você consegue extrair aquilo que eu falei um pouquinho do briefing, né? Você consegue extrair aquilo que a mãe tá querendo, aquilo que obviamente está na cabeça dela, ela tem um desejo, né? Ela tem uma imagem do que ela quer pra festa, mas você consegue extrair aquelas ideias, só que você vai colocar a tua personalidade, você vai colocar o teu jeito de fazer festa, vai colocar isso tudo num projeto e vai mostrar pra mãe, isso daqui é o que eu, com todo o meu conhecimento, com todo o meu processo criativo, criei com base no teu briefing. E isso aqui é o melhor para sua festa. Só que a gente só consegue, de fato, virar decoradora quando a gente já tem um estilo muito bem definido, quando a gente consegue divulgar esse estilo que a gente tem nas nossas redes. E quando a mãe começa a nos procurar, não para eu reproduzir uma festa, mas para eu conseguir criar alguma coisa nova com base naquelas informações, daquele briefing, daquilo que ela já imaginou. Então, quando fala assim, né, o que eu tô achando no mercado, eu tô achando que a gente tá com muita reprodutora, muitas reprodutoras, pessoas que estão pegando e fazendo exatamente esse patchwork de outras decorações. Só que daí a gente quer ser paga, quer que a mãe nos pague pelo um processo criativo que na verdade nem existiu, porque a gente tá pegando pedaços de várias outras festas. Então, a primeira coisa é você saber primeiro de tudo, se diferenciar no sentido de criar a sua identidade, criar o seu processo, e conseguir colocar isso nas tuas redes, conseguir mostrar o tipo de festa que você faz, qual que é o teu estilo, independente do tema, né? Independente das cores, enfim, que a mãe tá te buscando, tá querendo, você conseguir colocar a sua cara naquela decoração, tá?
Então, o mercado, ele tá cheio de reprodutoras e por isso as mães estão querendo pagar pouco, porque elas querem que você reproduza uma coisa que já tá lá. E eu acho que a gente precisa começar a pensar em outros serviços também. E por isso que eu defendo tanto o planejamento virtual, né? Eu comecei, tanto é que eu não trabalho mais com a Dona Capricho Festas, que era entregar mesa decorada, e hoje eu trabalho exclusivamente com o projeto de festa. E o que é o projeto de festa? Hoje tem um público de mães querendo colocar a mão na massa, seja para baratear a festa, porque não tem um valor talvez para contratar todo um serviço de uma decoradora, seja por gostar. Tem muita mãe que gosta de fazer aquilo pro filho, gosta de pensar nos detalhes, gosta de levantar aquela festa. E o planejamento virtual, então, foi um serviço que eu criei para atender agora essa mãe. É você virar aquele livro que tá lá no canal do Telegram. Você dá um direcionamento, você dá o projeto da festa, cria com ela o projeto da festa e você dá o passo a passo, todo o planejamento de como a mãe executar aquilo. Você vai indicar os fornecedores, você vai mostrar o caminho, você vai dar os arquivos, mas quem vai escrever o livro, né? Quem vai levantar aquela festa é a mãe. E com isso ela vai ter aquela experiência que muitas mães gostam de ver elas mesmas construindo a festa do filho. Então, o que eu tô achando e qual conselho daria comece a pensar em outros serviços. A mesa decorada, ela é sim uma opção. Eu mesmo trabalhei com a Dona Capricho Festas, eu tinha mesa decorada e também tinha um planejamento, ele era um a mais na minha empresa durante um tempo. E depois eu fiquei só com a parte do planejamento. Então, é você começar a pensar em outros serviços, você pensar outras formas de você atender as mudanças do mercado. Porque até lá no canal, quando eu mostrei esse livro, eu falei assim, né? A gente tá querendo, nem livro mais, até o livro já se desconstruiu e a gente tá querendo fazer festa do mesmo jeito, oferecer mesa decorada do mesmo jeito. E pra mim isso assim, tem aquelas pessoas que se destacam muito, que têm decorações muito diferenciadas, que conseguem receber bem por essas decorações, com certeza tem, mas não é todo mundo. Então eu optei, né? Qual conselho eu daria? Eu vou dar o conselho que eu segui, né? Que eu fiz, que foi optar por outro tipo de serviço, em que eu ofereço uma experiência para a mãe dela mesma construir a festa do filho, mas economizando o tempo dela, direcionando ela, mas deixando ela sentir o gostinho de levantar aquela festa, porque é um público que existe, que tá aí, ele já tá aí, só que ele não tá sendo atendido, tá? Sandra, oi, como você mostra o projeto para a mãe aprovar? Depende. A mãe, quando não é de Curitiba, porque eu atendo, isso tem uma outra coisa, né? O planejamento, ele te possibilita você atender Brasil e não só Curitiba, né? No meu caso, Curitiba é na cidade que eu moro. Então, se é uma mãe fora de Curitiba, eu mando em PDF, eu faço uma apresentação bem profissional, bem bonita, tá? Que eu mando daí pra ela, o PDF. E se é de Curitiba, quando eu tinha mesa decorada, né? Eu fazia uma reunião com a mãe e apresentava ele impresso, tá? Mas agora, Curitiba, também a questão do planejamento virtual, eu também entrego esse PDF, porque esse PDF vai o projeto da festa, né, a imagem da festa, junto com todo o passo a passo de como produzir aquilo. Então, todos os arquivos, tudo que a mãe tem que ir atrás, tudo que ela tem que se atentar, vai desde assim, locação de mobiliário, a listagem de todos os mobiliários que eu tô desenhando para ela fazer a locação, todos os arquivos de papelaria que ela tem que produzir, um checklist do que ela não pode esquecer, enfim. Então, vai muito mais informações que só o projeto, tá? Então, daí é uma apresentação que eu faço. Você pode fazer no Canva, você pode fazer no Beautiful AI, que é o que eu ensino a mexer dentro do meu curso, tá? Beautiful AI. Mas daí você faz um PDF muito profissional, com a tua identidade visual, com as cores da tua empresa, para você ter uma apresentação também muito profissional para a mãe, tá? Lohana Monteiro. Encontrou muita dificuldade para vender o serviço de planejamento virtual? Como posso me posicionar e ser vista no mercado? Sim, eu encontrei. O planejamento virtual, eu lancei ele ainda lá na Dona Capricho Festas. E eu me lembro que eu postei um vídeo. Eu fiz um vídeo assim... Tá lá, gente. Se vocês entrarem na Dona Capricho Festas, acho que se vocês passarem aí lá há um ano atrás, mais ou menos... Tem um videozinho meu que eu começo a oferecer o planejamento virtual, que eu chamo ainda de projeto de festa, não é nem planejamento virtual, que a minha ideia era dar só o projeto de festa pra mãe. E eu fiz esse vídeo, publiquei e deixei lá. E não veio ninguém. Eu fechei uma parceria, inclusive a Jardins que tá aqui, foi uma parceria que nasceu desse vídeo. A Jardins
entrou em contato comigo e falou, ai, muito legal o que você está fazendo e tal. A gente começou uma parceria muito legal, minha parceira até hoje. Mas assim, vendas mesmo não teve nenhuma. E eu falei, mas como assim? Ninguém quer, não é legal, eu lancei um negócio que não vai dar certo. Fiquei super triste, chateada. E meio que assim, desisti não desistindo, né? E depois eu percebi que eu tinha feito tudo errado. Primeiro que assim, eu entrego um projeto da festa na mão de uma mãe. Como que eu quero que ela produza aquilo sozinha? Como que ela vai entender? Eu tava com a minha cabeça de decoradora querendo oferecer alguma coisa pra mãe, né? Então assim, como que a mãe vai produzir? Quais são os tipos de material que ela vai fazer aquilo? E eu percebi que eu tinha que começar a incrementar aquilo. Por isso que hoje eu não vendo projeto de festa. Porque o projeto de festa é só você entregar aquela imagem de como você quer que a festa vai ficar, né? O planejamento é o projeto junto com todo o passo a passo de como você produzir aquilo. E eu comecei a me posicionar de uma maneira completamente diferente. Eu falo, inclusive, para as meninas também do curso que a gente faz aquele marketing de esperança, né? A gente posta e reza para que dê certo, né? A gente tá com marketing muito passivo, a gente posta e acha que vai brotar cliente, né? Posta só no Instagram e acha que vai brotar cliente na nossa agenda. E a gente depois das redes sociais, eu me lembro quando eu era comercial, tá lá na minha história também o vídeo, quando eu era comercial de um centro de convenções, que eu tinha que pegar meu carro, tinha que ir nos clientes para entregar folder, para me apresentar, para ir atrás daqueles clientes, né? E depois da rede social a gente acha que postou e tá valendo. É isso, né? A gente tá com marketing muito passivo e quer que as coisas deem certo. Como você pode se posicionar e ser vista no mercado? Primeiro você tem que definir o seu porquê, né? Você tem que saber por que você faz o que você tá fazendo e você não vai vender aquilo que você tá querendo vender. Você vai se conectar com as pessoas através do seu porquê. Então, por exemplo, assim, eu não vendo planejamento virtual. Eu vendo pra mãe o empoderamento da mãe fazer a festa do filho. Como que eu faço isso? É através do planejamento virtual. Então a mãe ela não se conecta com ela vende planejamento virtual. Ela se conecta com ela empodera a mãe a fazer a festa do filho. Pô, eu quero fazer a festa do meu filho. Como que eu faço isso? E daí vem a busca. E eu também, na verdade, vendo muito projeto para decoradoras, porque muitas decoradoras querem se diferenciar através do projeto, mas muitas não têm tempo, muitas nem querem aprender a projetar. Então, o que acontece? Eu projeto para elas, que é um outro tipo de serviço que eu ofereço, que eu ensino tudo isso também lá no curso, que é um outro tipo de serviço que eu ofereço, que eu atendo a mãe e eu atendo a decoradora. E a decoradora, ela traz para mim todas as informações, eu projeto aquela festa dela e entrego para ela o projeto. E daí ela vai fazer aquela apresentação diferenciada para a cliente dela, né? Então, eu sou uma prestadora de serviço para ela se profissionalizar e para ela ter uma entrega mais profissional, tá? Então, tem essas duas formas de você também se posicionar e você abranger teu número de clientes, tua possibilidade, né, de tipo de cliente também. Então, se eu encontrei dificuldade para vender, encontrei porque eu fiz errado, né, no início. E como você pode se posicionar e ser vista no mercado é você primeiro saber o seu porquê e você começar a se conectar com as pessoas, tá? Sandra, como você organiza seu tempo? Trabalho, casa e família. Quando e como você descobriu que queria ser decoradora? O que você fazia antes da planejar? Então, ó, quando e como você descobriu que queria ser decoradora e o que eu fazia antes da planejar, tá lá nesse vídeo do YouTube da minha história, tá? E como que eu organizo o meu tempo, trabalho, casa e família? Meus filhos ficam o dia inteiro na escola, né? Então, esse momento que eles estão na escola, eu tenho um home office, né? Eu tenho um escritório aqui dentro da minha casa e eu simplesmente não tem, mesmo que a pia esteja cheia, eu tenho uma coisa muito certa, assim, no momento que eu entro no meu escritório, eu tô trabalhando. É como se eu estivesse batendo um cartão e eu só vou sair naquele momento que eu tenho que buscar eles na escola, digamos assim. Estou com uma criança no colo. Quando a gente tem criança, e eu também tive um tempo que eu tinha os filhos aqui, né? Hoje eles vão para a escola, mas eu também tinha um tempo que eu tinha os filhos. E daí você vai precisar de uma rede de apoio. Se você quiser de fato trabalhar, assim, se concentrar e produzir alguma coisa, planejar a sua empresa, você vai precisar de uma rede de apoio. E eu sei que é muito difícil, gente. Eu conto isso um pouquinho lá na minha história. Eu sou carioca, né? Minha família mora no Rio de Janeiro, meus pais. E aqui a gente não tem vó, não tem tia, não tem irmão, não tem ninguém aqui em Curitiba. Então, quando a gente tem que ficar, por exemplo, até hoje, quando a gente quer fazer alguma coisa fora do horário, é muito difícil achar uma pessoa para ficar com nossos filhos. Então, a gente precisa ter muita disciplina, muita disciplina. A gente precisa ter uma rede de apoio, tá? Eu até tava lendo no Facebook esses tempos, uma rede de apoio que surgiu aqui em Curitiba, em que as mães que têm esse problema são empreendedoras e querem
ficar com os filhos ou precisam estar com os filhos, mas também querem trabalhar, em que elas se ajudam. Então, um dia uma fica com todos os filhos para que as outras possam trabalhar e elas ficam se revezando. Então, crie sua rede de apoio. Se você não tem, crie sua rede de apoio para que você consiga, de alguma forma, focar naquilo também que você quer, né? Ou você aproveita também esse momento, não sei, enfim, qual que é a sua realidade, né? Ou você aproveita esse momento com seu filho e quando chegar o momento dele ir para a escola, você foca agora em trabalhar, né? Ao voltar ao mercado de trabalho, ou se não é essa opção, você faz uma rede, cria uma rede de apoio para te ajudar, tá? Também sou de fora e moro em Ponta Grossa e não tenho nenhuma rede de apoio, exatamente. E é difícil, né? Quando a gente não tem, assim como eu não tinha, assim, não tinha ninguém da família e tal para deixar, a gente se sente muito desamparada, muito desamparada. E só trabalhar na hora que a criança dorme, alguma coisa, a gente não rende, não tem como render. Então, eu ontem, inclusive, vi esse post do Facebook que elas criaram uma rede de apoios. Elas começaram com um condomínio, então todas as mães do condomínio que queriam trabalhar, mas estavam com a criança, elas fizeram essa reunião e começaram a se dividir. Então, eu achei muito legal. E eu acho que a gente precisa criar essa rede de apoio, sim, se a gente também quer trabalhar ao mesmo tempo, né? E por algum motivo a criança não pode ir para a escola, tá? Como que eu organizo o meu tempo? E, gente, tem outra coisa. Eu utilizo um aplicativo de organização de tempo que eu acho muito legal vocês utilizarem, que é o Asana, tá? Eu organizo toda a minha rotina por lá. É muito legal, vocês pesquisem aí no Google Asana. Daiane, gostaria de saber mais sobre processo criativo. Como colocar as ideias no papel e fazer virar uma festa. Vídeo do processo criativo lá no canal do YouTube, tá? Receber dicas sobre montagem de mesa, volumetria, composição de mesas e painéis. Montagem de mesa, volumetria, composição e painéis eu faço no projeto. Depois que eu faço meu processo criativo, eu vou no meu projeto onde eu testo isso daqui. Aí tem lá no canal do YouTube esses vídeos que já falam sobre esse assunto. Daiana, como foi o seu início e quais dificuldades enfrentou? Tá lá no vídeo também minha história do YouTube. Paula Bastos, como seria um projeto perfeito aos olhos do cliente? Que orçamento passar para o cliente fechar a festa? Como seria um projeto perfeito aos olhos do cliente quando você consegue entender o que ela está pedindo sem ela estar pedindo? Foi aquele exemplo que eu já dei lá no início daquilo que o feedback que a cliente me deu foi: eu não teria feito melhor. É quando você consegue entender o que ela estava te pedindo sem que ela fosse algo que ela falou necessariamente. Que orçamento passar para o cliente fechar a festa? Qual orçamento passar é uma coisa muito subjetiva, né? Porque afinal de contas, qual que é o teu estilo, qual que é o tamanho da festa, enfim, tem vários pontos no sentido de qual orçamento passar para cliente. O negócio é como você precifica, né? Aí é uma outra história. Não importa o preço, a festa pode ser R$1.000, pode ser R$5.000. Se você precificar ela errado, ela não vai te gerar lucro, né? Então, primeiro de tudo, você tem que saber precificar, e para isso existe uma fórmula que em outro vídeo eu até posso falar sobre isso, só que existe uma maneira de você entender, você estabelecer metas mensais, você entender como você constrói teu preço, para que independente de quanto vai exatamente custar, né, quanto que você vai cobrar da sua cliente, independente daquilo você sabe que você vai ter lucro, tá? Gleiciane, como organizar kits Pegmonte, quais peças, valores e o que poderia colocar como diferencial? Kits Pegmonte, quais peças colocar, você vai ter que ter um processo criativo. O que você quer com aquela decoração? Antes de você criar um kit Pegmonte, você tem que criar seu processo criativo, entender qual conceito visual você quer chegar com aquela decoração que você quer criar com aquele kit, e a partir disso você criar essa decoração. Aí você vai definir quais peças você vai colocar para você chegar naquele conceito visual que você quer, e como organizar também quais kits do Pegmonte em si. E quais valores vai depender muito de quantas peças você colocar, o que você colocar e qual tema você está criando, né? Como que você está criando aquele tema. E o que poderia colocar como diferencial? Nesse caso de kit Pegmonte, eu acho que você pode fazer o diferencial no painel. Em você criar não só no painel, mas você criar uma identidade visual para aquela festa muito legal. Que não vai ter pronto, a mãe não vai numa casa de embalagens e vai achar pronto. Vou dar um exemplo de um planejamento esse mês que eu fiz de uma mãe que veio querendo dinossauro radical. Então, assim, ela queria dinossauro andando de skate, dinossauro andando de patins, óculos escuros e tudo mais.
e ela não encontrou isso pronto, o dinossauro exatamente do jeitinho que ela queria. Então, quando eu criei, independente da mesa que eu tô usando, eu posso estar usando a mesma mesa que eu já usei em várias festas, mas eu colocar um dinossauro personalizado do jeitinho que a mãe queria, é o que está diferenciando a minha festa. Então, você criar uma identidade visual exclusiva para aquela festa, né? No caso do Kit Peg Monte, pode não ser exclusiva, mas que seja assim, a única empresa que tem aquilo é a sua empresa. Você vai criar um tema, criar um jeito de expressar aquele tema que só você tem. Aí você vai começar a se diferenciar, mesmo num Kit Peg Monte que você vai replicar várias vezes. Dani Jesus, todas acima. Já pensou que estava na profissão errada? Já pensei que estava na profissão errada. Isso principalmente na época da Dona Capricho Festas. Agora da Planejar não, que eu tô bem feliz. Mas na época da Dona Capricho Festas, sim. Principalmente no início. Dando exemplo até daquilo que eu postei um vídeo quando eu comecei no projeto da festa, vender o projeto da festa, que eu, não vai dar certo, né? Não tá dando certo, não tá fechando o cliente. E foi aí que eu realmente comecei a estudar muito e entender. Porque antes, a gente como decoradora, muitas de nós, né? Posso dizer que até pelas respostas das pesquisas, muitas de nós viramos decoradora através de um hobby. A gente quer profissionalizar um hobby, certo? Um gosto, aquela coisa de decorar para o filho, decorar para a família, a gente quer profissionalizar isso. Só que a verdade é que a gente sabe muito sobre decoração, ou enfim, pesquisa muito sobre decoração, mas pesquisa muito pouco sobre empreendedorismo, sobre administração de empresas, sobre precificação, sobre a parte chata da empresa, né? Porque a gente ama decorar, a gente quer decorar, quer fazer decoração, quer criar coisas lindas, mas a gente não se profissionaliza, não no sentido decoradora, mas a gente não se profissionaliza como empresa. E daí a gente não vai pra frente. E daí a gente faz aquele marketing também de postar e achar que vai dar certo, sendo que o Instagram distribui para 6% dos nossos seguidores de forma orgânica. Então a gente começa de uma maneira assim, porque eu sei decorar, eu acho que eu vou dar certo. E eu fui assim, eu tinha uma decoração, eu me lembro que eu tive uma festa, uma das minhas primeiras festas que eu fiquei super esperançosa, que foi repostada da gente até pela revista Crescer, ela foi repostada. Eu falei, não, eu tenho tudo pra dar certo, imagina, tá todo mundo amando minhas decorações, tá todo mundo curtindo aquilo que eu tô fazendo, só que não, né? Por quê? Porque eu não fazia marketing direito, eu não me entendia como empresa, enfim, muitas coisas estavam erradas. E eu achava que só porque eu sabia decorar, porque as pessoas estavam gostando das minhas decorações, eu estava atraindo mais concorrente para o meu perfil do que, de fato, cliente. E foi quando eu dei essa guinada, assim, que as coisas começaram a mudar, que eu comecei a ver a coisa de uma outra forma. Que eu não era... eu não era só decoradora, eu tinha que ser empreendedora, eu tinha que ser uma profissional, eu tinha que ser uma empresa. E daí a coisa começa a mudar um pouco. Então, isso é uma coisa que eu deixo muito claro, assim, gente. Eu quero ser decoradora. Só saber decorar não vai resolver sua vida, tá? Não vai saber. Você pode fazer festas lindas. Não é suficiente. Não é suficiente hoje, tá? Geisebel. Qual o segredo para ter um acervo funcional? Ela fez várias perguntas. Então, qual o segredo para ter um acervo funcional? Para mim, em termos de decoração, tá? Eu, como decoradora, falando quando eu era da Dona Capricho Festas, eu não tinha acervo. Porque eu acho que o mercado de festas, ele tá mudando com muita velocidade mesmo. Então, eu tinha um acervo muito básico, por exemplo, assim, eu tinha um estilo que gostava muito de caixote, então eu tinha 2 caixotes, tá? Mas daquele bem neutro que eu usei em várias decorações e fiz valer o investimento que eu paguei nele. Eu tenho um estilo também que eu gosto de, né, principalmente na época da Dona Capricho Festas, em que eu pegava boleiras de cores mais neutras, então assim, verdinho claro, porque mesmo que a paleta de cores seja um verdão escuro, eu consigo jogar uma boleira verdinha clara. Então também foram boleiras que eu usei várias vezes e fiz-me valer o investimento. Então, para mim, acervo funcional é aquele acervo que você vai fazer valer o teu investimento, né? Aquele acervo que você vai comprar uma vez, usar para aquela festa e nunca mais mexer nele, tá? Então, é um acervo em que você consegue reutilizar ele em várias festas, com vários temas, com várias paletas de cores. E por isso, para mim, como Dona Capricho Festas, que eu fazia decorações personalizadas conforme o pedido da mãe, a minha ideia era não ter um acervo tão grande, ter acervo de peças básicas que eu pudesse usar várias vezes e aquilo que fosse realmente diferenciar o tema, eu fazia locação em loja de locação, tá?
E do meu acervo, eu cobrava alocação, tá, gente? Vocês não é para ter acervo para não cobrar a alocação da cliente. Afinal das contas, aquela peça, ela teve um custo. Ela precisa ter o retorno sobre o investimento também, tá? Como montar um catálogo de decorações? Se você tá... A Geisebel. Se você trabalha com mesa decorada, você vai precisar mesmo escolher 3 temas, faça pesquisa. Isso é uma outra coisa que eu falo bastante, principalmente dentro do curso, é pesquisa, gente. Você tem que pesquisar quem é seu avatar, você tem que pesquisar o que está em alta na sua cidade, o que não tá. Ah, é para eu fazer igual? Não, mas pelo menos para você entender se tem demanda, se não tem demanda, como que você pode se diferenciar, você descobrir quais são os anseios, quais são os desejos, quais são os medos daquele teu avatar. Enfim, para você conseguir montar, por exemplo, assim, qual tema eu vou criar? Não sou eu que tenho que te dizer. Quem vai te dizer o tema que você vai criar, digamos assim, é exatamente o seu público que você está querendo atingir, o que eles estão buscando nesse momento, né? Então a pesquisa ela acontece várias vezes no ano. Inclusive, vocês estão participando de uma pesquisa minha. Aquela pesquisa que vocês responderam, que eu estou respondendo essas perguntas, ela não é por acaso. Tudo é estratégia, tudo é estratégia. Então vocês têm que começar a ter uma estratégia por trás das coisas. Não é assim, Suzana, venha com a sua bola de cristal e me diga qual é o tema que eu vou fazer. Pesquisa. Qual é o seu público? Quem você quer atingir? O que está rolando na sua cidade? O que não está? Pergunte. Faça pesquisa como eu fiz com vocês. Faça pesquisa com as pessoas. Pergunta o que elas querem ver, o que elas não querem ver, quais as dificuldades que ela tem, qual que é, nesse momento, qual que é o que está mais brilhando aos olhos das pessoas. Aí você vai descobrir qual que é o tema dentro da tua personalidade, né? Da tua identidade visual. Você vai descobrir o que você vai oferecer para conseguir responder aqueles desejos, aqueles anseios daquelas pessoas que você quer atingir, tá? Como incluir peças exclusivas na decoração? Peças mesmo? Será que ela quis dizer peças no sentido de locação? Como você primeiro tem que ter uma loja de locação. Se você quer colocar peças exclusivas, primeiro você pode criar peças. Lá no meu canal do YouTube eu tenho alguns momentos que eu crio peças. Eu já criei um painel, já criei bolo, Será que eu postei o vídeo que eu criei uma boleira de cimento? Tem uma festa que eu criei uma boleira de cimento. Eu não sei se eu gravei o vídeo, mas tem foto. Então você pode criar para ser bem exclusivo mesmo, afinal só você vai ter aquilo. Ou você pode ter uma parceria com uma loja de locação que tem o estilo de peça que você quer, né? Afinal de contas, daí você inclui através da locação na tua decoração, tá? Flaviana, como melhorar o processo criativo? Tá lá no canal do YouTube Processo Criativo. Maria Cristiane, com certeza seria. É possível produzir uma festa linda para famílias de baixa renda? Vá no meu canal do YouTube e veja o vídeo que eu fiz sobre a festa Hot Wheels. É uma festa de baixa renda, tá? Aldivânia. Como faço para ser uma excelente designer de projetos de festa? Estuda e pratica. Só isso, tá? Graziela. Primeiramente, daria os parabéns pela iniciativa e criatividade. Obrigada. E depois perguntaria como posso aprender a ser mais criativa. Tendo um processo criativo, que tá lá o vídeo no YouTube. Pesquisa, aquilo que eu falei de você não pesquisar em festas, você vai começar a aguçar seus olhos para quando você vai visitar uma loja tipo Tokstok, Ballarote, Leroy Merlin, você vai olhar para tudo e vai começar a buscar inspirações em coisas que não são nada a ver relacionadas com festa. Vai olhar vitrine de loja com outros olhos, você vai andar na rua com outros olhos, você vai na livraria, como eu fiz lá no canal do Telegram, e vai buscar inspiração em livros. Gente, você vai buscar inspiração. Vou contar uma. Tem um seriado no Netflix, como que é o nome dele? Que ele fala sobre design. Só que ele não é sobre design de interiores, ele é sobre design de coisas. Eu vi um capítulo daquele seriado, inclusive não fui nem eu que coloquei, tá? Não fui nem assim, eu vou ver pra me dar inspirações de festa. Foi meu marido que colocou, tava lá assistindo, uma hora eu olhei um capítulo com ele, e a mulher tava fazendo um negócio muito louco, tipo uma estátua, assim, só que era de material orgânico, que era... Porque ela vai muito contra a questão de criar materiais que destroem a natureza e tudo mais. E ela fez um negócio... Gente, eu já vi um painel naquilo lá, assim. Eu falei, cara, que irado fazer um painel, imagina fazer um... É isso, é você olhar coisas nada a ver e você conseguir tirar inspiração pra festa,
tá? Então, é você aguçar o seu olhar. E eu sou formada em design de interiores, é uma das coisas, e eles falam muito sobre isso no design de interiores, que eu uso muito a parte de design de interiores para festa. E é você, gente, primeira coisa, não pesquisa festa em festa, tá? Começa a aguçar seu olhar para as outras coisas. E você não vai também procurar inspiração depois que você já tem a demanda de uma festa. Você vai criar álbuns, se é no Instagram, se é no Pinterest, você vai criando álbuns, você vai salvando coisas que você olha, que você nem sabe para que um dia vai te servir, mas você olha e fala, gente, olha que legal a maneira que essa pessoa colocou a luminária no teto, tem tudo a ver comigo, faz parte do meu estilo. Salva, vai salvando tudo. Tira foto e salva numa pasta no seu computador. Quando vier um tema, vier qualquer festa para você fazer, você vai acessar essas pastas e ver quais inspirações você pode usar dentro daquele tema que chegou para você. Você não busca inspiração depois que você já tem... Claro, você acaba buscando também, né? Mas assim, você não faz todo o teu acervo de ideias depois que a decoração, né? Aquele pedido de decoração já chegou para você, tá? Deixa eu só responder aqui. A Grazi perguntou, né? O que são básicas para você? Peças básicas é aquela que não faz atribuição a nenhum tema. Então, por exemplo, assim, eu não queria comprar para um acervo pessoal meu uma boleira que tivesse um elefantinho como a parte que segura a boleira, sabe? Eu não queria fazer isso, porque afinal de contas eu vou gastar numa peça que eu vou precisar ou ter festa elefantinho, que tem elefantinho, alguma coisa do tema, a chance de eu usar aquilo é muito pequena. Ou comprar de uma cor que seja muito específica, assim, que não tá muito a ver também com o meu estilo, que é muito difícil. Por exemplo, eu não compraria uma boleira vermelha, porque eu não sou uma pessoa que coloca... Já fiz festa cutinha vermelha, mas não é o meu estilo. Então, assim, eu vou muito no candy color, que mesmo que a festa seja vermelha, se eu colocar um rosinha, pode ser que entre. Eu amo decoração de festas, mas tenho medo de me jogar nessa área e não dar certo. Como perder esse medo? Vou te falar uma coisa, Ivana. Eu aprendi uma coisa ano passado, que foi uma das coisas que me fez mudar, inclusive da Dona Capricho pra planejar. Que um mentor meu, ele falou assim, ele contou a história de queimar pontes, que é quando você, ou também tem gente que fala que é jogar o chapéu pro outro lado, né? Que é quando você, isso aconteceu comigo na Dona Capricho. Eu criei a Dona Capricho, eu achava que eu sabia decorar, né? Enfim, eu gostava de decorar, todo mundo elogiava minhas decorações. E eu fiz meio assim, vamos ver se vai dar certo, né? Vamos ver se vai dar certo, não sei se vai dar, não. E eu, né, quando começou a não dar, né? Até que eu falei do exemplo do projeto que eu vendi, que eu postei lá, vai dar certo, vou me jogar e que seja o que Deus quiser. Que daí eu comecei a estudar muito, comecei a procurar mentores. Eu acho que você precisa ter um mentor, você precisa ter aquela pessoa que está onde você gostaria de estar, que já tem uma visão que você gostaria de ter, para que você aprenda, né, e não te ajude a chegar mais rápido onde você quer. E eu tenho um mentor que ele conta a história do queima-pontes. E o que significa? Que você era um general, enfim, que ia para uma guerra, e era numa ilha. E existia uma ponte que ligava o continente até a ilha. E ele, quando chegou na ilha para aquela batalha, ele queimou a ponte. Porque era ou conquistar, né, ou vencer ou morrer. Não existia outra opção. Não tem como voltar. A ponte já foi queimada. Então você precisa queimar pontes. Não é você fazer para ver se vai dar certo. É você fazer até dar certo. É você... Enquanto não deu certo, é porque você vai continuar tentando, você vai continuar procurando outras opções. E é muito engraçado que com a Planejar foi assim. E a Planejar, eu ainda ajusto muita coisa. Quando eu acho que ainda não tá 100% da maneira que eu quero, não é porque eu vou desistir. E gente, olha, quando eu decidi começar, por exemplo, a dar curso e começar a me expor aqui na internet, fazer live, fazer vídeo e tudo mais, eu não sabia editar vídeo. Eu não sabia. Eu passei muito tempo procurando tutorial no YouTube, testando, fazendo vídeo e, sabe? Porque não tinha outra opção. E como perde o medo? A gente não perde o medo. Eu tenho medo até hoje. Você acha que eu tô super confortável fazendo live aqui? Não tô. Né? Eu ainda tenho muitas barreiras que eu preciso enfrentar diariamente para alcançar onde eu quero estar. Porque a questão não é você perder o medo, é você conseguir ter a coragem. Né? Independente do medo, você ter a coragem para você... Vai lá, dá a cara, não importa o que aconteça, eu vou fazer dar certo. Então, vai com medo. Vai com medo mesmo. Se é o que você acredita, o que você tá realmente disposta a fazer dar certo, vai com medo mesmo, tá bom? Vamos continuar.
Graziela, primeiramente, não, esse aqui já foi. Maria Francisca, como iniciou? Tá lá no vídeo do YouTube, tá? Aline Volovski Eusébio. Quando você começou, qual foi sua maior dificuldade? Também tá lá no vídeo do YouTube. Deila. Como faço para ser referência no mercado? Como não ter vergonha de fazer vídeos? Eu acabei de falar, né? Na verdade, não sou tímida, tenho vergonha do que os outros vão falar. Olha, eu também tinha. Ainda tenho, na verdade, um pouco. Mas quando eu queimei a ponte, uma coisa que me falaram assim, né? Ninguém paga as minhas contas. Só eu sei o que eu passei, só eu sei o que normalmente quem nos critica é quem não nos conhece. Então, começa a dar bola para aquelas pessoas que conhecem você, que sabem do teu caminho, que realmente conhecem você, liga pro que elas falam. E se elas chegarem pra você um dia e falar, olha, não foi legal aquilo que você fez, escuta também. Né? A gente erra, a gente é humano. E a gente tem que aprender a se perdoar, porque uma coisa que a gente fala assim, não, eu tenho que ser perfeita na frente das câmeras, né? Meu Deus, eu tô gravando vídeo. E ninguém é perfeito, a gente vai errar, né? Tem horas que eu vou falar alguma coisa que talvez não seja da melhor forma. E tá tudo bem, eu também tô aqui pra aprender. Todo mundo tá aqui para aprender, então quem tá te julgando com certeza não te conhece, não sabe do teu caminho, então não dê mais tanto ouvido. Dê para aquelas pessoas que realmente se importam e se preocupam com você e estão realmente, digamos, preocupadas com o seu crescimento. Então, escuta elas, né? Só muda o foco do ouvido, digamos assim, e escute quem realmente importa, tá? Como faço para ser referência no mercado? Se conecte com as pessoas através do seu porquê. Tem uma razão de ser, tem uma razão do porquê você faz o que você faz, porque isso é uma coisa que eu sempre falo, né? Também para as meninas. Quando você fala assim, o que você faz? Ah, eu loco peças. Você vai ser mais uma entre milhões de pessoas que locam peças. Ah, o que você faz? Eu decoro festas. Você vai ser mais uma entre várias pessoas que decoram festas. Agora, se uma pessoa chegar pra você assim, o que você faz? Eu empodero mães a fazerem a festa pros filhos, eu faço elas economizarem dinheiro, eu faço elas economizarem tempo. A chance de eu prender a atenção daquela pessoa que vem me perguntar é muito maior do que eu falar assim, eu decoro, eu faço projeto de festa. O que é projeto de festa, né? Então, assim, eu empodero mães a fazerem sozinhas, eu entrego pra ela todo o direcionamento. Quando eu mudo esse meu discurso, eu tenho muito mais chance de me conectar com aquela pessoa que tá vindo até mim. E ela vai se conectar comigo, ela vai falar assim, mas eu não quero... Tudo bem, então você não é minha cliente, mas aquelas que querem ser empoderadas, aquelas que querem fazer a festa sozinha, elas vão se conectar com o meu porquê. E como que eu faço isso? Aí é através do que eu faço, do que eu faço. Mas você vende e você se conecta através do teu porquê, tá? E esse foi o vídeo que rolou lá pelo Instagram na live Cereja do Bolo, que acontece todas as terças às 15h15. E como tiveram muitas perguntas, eu não dei conta de responder todas em uma live só. Então esse vídeo é a parte 1, mas existe a parte 2 que eu vou postar na semana que vem, que foi uma outra live que eu fiz para continuar respondendo as perguntas que surgiram. Então fica de olho que semana que vem tem um vídeo novo que vai continuar nessa vibe aí de responder as perguntas se a gente fosse tomar um café juntas. E para você que quer entender melhor o que é esse questionário, da onde surgiu, para que serve e como que funciona, esse questionário ele tá lá no meu Instagram. Então entra aqui no meu Instagram, Planejar Decoração, e lá no link da minha bio, eu vou colocar aqui onde você encontra, você vai entrar nesse Quero Conhecer Você. Esse questionário eu fiz para realmente conhecer os meus seguidores, conhecer em qual momento de carreira vocês estão, o que vocês têm mais dificuldade dentro do mercado de festas, para que eu consiga ajudar vocês através de vídeos, do conteúdo que eu posto lá pelo Insta. Então, se você não preencheu ainda, você está tomando conhecimento do questionário agora, vai lá para o meu Instagram, tá aqui o link para você ir lá e você preencher o questionário. E como agradecimento para quem preenche, quem disponibiliza aí um tempinho para ir lá e preencher isso, eu tô disponibilizando um acervo virtual. E esse acervo é para vocês começarem a sentir o gostinho de como é bom conseguir projetar a sua festa e colocar ali no computador a visualização clara daquilo que você está imaginando. Ah, Suzana, mas eu não sei mexer no Inkscape, nunca mexi, nunca trabalhei com isso, enfim, tô começando agora. Como que eu faço? Entra lá no meu canal do Telegram, eu vou colocar o link aqui na descrição, né, desse vídeo. E lá no canal do Telegram eu postei 2 vídeos para quem tá lá comigo. Um de como instalar o Inkscape
e o outro de como fazer a edição desse acervo virtual, para vocês começarem a entender as ferramentas básicas para mexer já nesse acervo que eu estou disponibilizando para vocês, tá bom? Então, se você ainda não tem conhecimento nenhum de Inkscape, desse programa onde eu faço as edições dos meus projetos, vai lá no canal do Telegram e pega esses 2 vídeos que eu estou disponibilizando para quem está lá comigo. E esse canal do Telegram, ele está sendo uma forma de eu me comunicar melhor com quem realmente está interessado em saber sobre o planejamento virtual de festas. E o que é o planejamento virtual de festas? É uma forma de você ter um lucro maior na sua empresa de uma maneira que você trabalhe de casa em menos tempo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de colocar o seu curtir aqui embaixo, que é uma forma de eu saber que esse conteúdo está sendo relevante para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre o que foi falado nas respostas que eu dei para as perguntas, coloca aqui nos comentários também que eu vou responder com o maior carinho. E não esquece também, dá uma pausa agora e aperta o se inscrever aqui no canal, para você ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui. E também liga a notificação, para quando a gente postar um vídeo novo, você receber aí um aviso de que tem vídeo novo para você dar uma olhada. E a parte 2 desse vídeo sai semana que vem, para você continuar acompanhando as respostas para essas perguntas que vieram pelo questionário, tá bom? Então vai lá para o Instagram, responde ao questionário você também, recebe seu acervo, entra lá no canal do Telegram para você saber como instalar o Inkscape, como mexer nesse acervo, para você começar a projetar as suas festas também. Um beijo e até o próximo vídeo.